Eu quero começar agradecendo ao convite, agradecer primeiro a professora Daniela, agradecer ao pessoal da diretoria de ensino, com quem eu tive contato mais próximo, que eu já participo dessas formações desde 2017 também. Então, agradecer a Sara, agradecer a Flávia e ao Matheus, principalmente, que são os que eu tenho mais contato, e começar me apresentando. Meu nome é Rafael Alberto Moreto, eu sou professor contratado aqui do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Bom, eu sou biólogo, como já falaram, e eu tenho experiência na área de ensino e pesquisa em ciências e biologia. Eu trabalho tanto com a biologia em prática de ensino de biologia, quanto com a pedagogia e metodologia do ensino de ciências, educação ambiental e outras disciplinas. Eu fui convidado pela professora Daniela para falar um pouquinho com vocês hoje sobre pandemia, sustentabilidade, relacionando com a química verde, e depois os meus colegas vão falar de produção de medicamentos. Bom, então é um prazer estar aqui e quero que fiquem à vontade para fazer pergunta aí à medida que forem surgindo dúvidas, beleza, galera? Para começar, para falar um pouquinho primeiro da pandemia, vale a pena a gente ressaltar que essa não é nem a primeira e provavelmente não é nem a última pandemia que a gente vai enfrentar como espécie humana, como humanidade. Então a gente já foi assolado aí na história de desenvolvimento da sociedade por várias outras pandemias que acometeram tanto ou muito mais mortes, inclusive, do que a gente está vendo hoje no contexto da pandemia de Covid-19. Então posso citar, por exemplo, a peste negra, que matou mais ou menos 65 milhões de pessoas, cólera, a gripe espanhola, mais recentemente ebola, H1N1. Então, contextualizar para a gente que a gente está passando por um momento de pandemia e que é mais uma na história da humanidade. Então a gente está tendo a infelicidade, talvez, de viver nesse momento histórico da pandemia que se tornou uma realidade nas nossas vidas e por isso que a gente está aqui hoje nesse formato remoto conversando, as aulas estão sendo remotas e não presencialmente como tinha sido inicialmente pensado. E aí então a gente está ouvindo falar tanto da Covid-19, coronavírus, então eu vou dar uma contextualizada nesses assuntos e relacionar com a questão da sustentabilidade da química verde. Então, Covid-19, da sigla em inglês, Coronavirus Disease 2019, o ano que foi descoberto, que foi postulada a doença, ela é causada por uma classe de vírus que são chamados coronavírus, que é uma família, na verdade, dos vírus, que são velhos conhecidos tanto da ciência quanto da medicina. O primeiro registro que tem de observação de um coronavírus por microscopia óptica é da década de 60, então foi observado mais ou menos como está representado aí. Então a pessoa visualizou essa sombra no meio e essa coroa de luz em volta. E o nome coronavírus vem justamente dessa coroa de luz que se assemelha à coroa de luz quando tem, por exemplo, um eclipse solar. Então, quando a Lua cobre o Sol, a gente vê essa coroa de luz do Sol em volta, é chamado então de coroa. E aí o nome da pessoa que viu remeteu a esse fenômeno e chamou então de o vírus coroa, então o coronavírus, da década de 60 então. Bom, aí o primeiro caso de doença causada na espécie humana por coronavírus é de 1986, que a gente tem, então, uma classe de coronavírus responsável pelas síndromes respiratórias agudas graves, a SARS, que, então, divergiu provavelmente do morcego. Então, também surgindo na China, a questão provavelmente relacionada com a alimentação. Então, o costume de se tomar sopa de morcego ou morcego frito ou assado como de hábito lá alimentar, cultural, e aí provavelmente então esse contato fez com que o vírus, originalmente dos morcegos, que é um reservatório natural desses coronavírus, como a gente vai discutir, acabaram passando para o humano, sofreu uma mutação e passou então a infectar células humanas. O segundo que eu vou falar é o MERS. O MERS é o que seria a síndrome respiratória do Oriente Médio. Também é causado por um coronavírus. Então, o MERS-CoV provavelmente divergiu de um camelo. Então, lá é muito comum se andar a camelo. Então, o contato com o camelo, provavelmente esse vírus passou do camelo para o humano. Ele também sofreu uma mutação e passou a contaminar as células humanas.
E todas as doenças causadas pelos coronavírus estão relacionadas com síndromes respiratórias agudas graves. Então, eles vão acometer principalmente células do nosso sistema respiratório, causando, então, esses sintomas que a gente está tanto ouvindo falar, de problema respiratório, falta de ar, comprometimento do pulmão e etc. Bom, mas como que surgiu, então, o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela doença coronavírus? Desculpa, te deu uma travadinha, descartando qualquer possibilidade de uma talvez manipulação genética ou origem de uma arma química produzida pela China, dos Estados Unidos. Não, isso é fake news, já foi desmentido num arquivo da Nature desse ano, que está aqui representado, um estudo feito com a taxa de mutação e replicação do material genético viral, que no caso do coronavírus é o RNA. Então, pelo estudo do tempo de divergência entre as diferentes variedades de coronavírus até chegar ao SARS-CoV-2, o tempo condiz com a taxa de mutação natural do vírus. Então, com estudos relacionando tanto PCR, análise de material genético e a diversificação ao longo do tempo, concluem que o vírus não foi modificado em laboratório. O tempo de divergência, desde os primeiros conhecidos, condiz com o tempo natural que esse organismo se originaria naturalmente pelo processo de evolução por mutação e seleção natural. Então, o SARS-CoV-2, assim como o primeiro SARS-CoV, provavelmente o reservatório natural são os morcegos. Então, o vírus, de alguma maneira, passou do morcego para o humano. A gente vai ver que tem um intermediário aí, que é o pangolim, que é mais ou menos como se fosse um tatu, que não ocorre aqui na região neotropical, na América do Sul, mas que ocorre, né, na África e na Ásia. O pangolim ele é muito usado na medicina oriental, então eles usam as escamas do pangolim para questão medicinal, então produção de remédio, chá. Então, ele é um dos animais mais traficados no mundo, embora seja proibido o comércio, ele é ainda vendido de forma clandestina, de forma ilegal, nos grandes comércios de carnes vivas, como a gente vai discutir, e está provavelmente relacionado com a origem do vírus. Então, por esse estudo que resgata essa história evolutiva do vírus, o reservatório natural, a origem, provavelmente no morcego, do morcego passou para o pangolim, e aí do pangolim contaminou o humano. E aí, então, vale ressaltar que isso aconteceu de maneira artificial, que num ambiente natural, o morcego e o pangolim eles não estariam em contato. Eles viveriam em ambientes completamente diferentes e foram colocados próximos justamente nessa questão do tráfico de animais e a falta de fiscalização e o comércio, muitas vezes até ilegal, de carnes vivas. Então, o rompimento da barreira entre as espécies ocorrendo por causa da exploração do homem das demais espécies animais. Então, os mamíferos, pangolim e morcego, que na natureza não estariam próximos, foram colocados próximos no mercado de carne viva, o vírus passou de um para o outro e aí contaminou a espécie humana. Então, a gente para pensar na questão do tráfico de animais, né, o comércio ilegal de animais e a própria falta de fiscalização sanitária desses locais, e mesmo os mercados de carne viva, que são muito comuns, não só na China, no Oriente Médio, mas também aqui no Ocidente, é muito comum a gente observar. Então, de alguma maneira, naturalmente, esse vírus não ocorreria. Então, mostra o quanto já a influência do homem no meio ambiente pode causar danos para a gente mesmo. E aí, da origem do vírus, provavelmente aqui eu tenho um que é um coronavírus típico, né, que tem essa coroa na verdade, o vírus, o que ele é? É uma cápsula lipoproteica que tem material genético dentro. No caso do SARS-CoV-2, um coronavírus, o material genético é o RNA. E aí, ele tem essas proteínas que estão na cápsula que vão se ligar à célula hospedeira. E aí, provavelmente, o vírus, ao passar do morcego por pangolim e aí para o humano, sofreu uma mutação na estrutura quaternária, então na distribuição espacial da proteína, na verdade a enzima conversora de angiotensina 2, que é a ACE2. Aí sofreu uma mutação nessa proteína
e aí sim houve a possibilidade desse vírus se ligar a receptores de membrana das células humanas. Que o vírus, como a gente sabe, não é um ser vivo, ele é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa de uma célula para se replicar, e ele se liga especificamente a receptores de membrana. Então, o vírus que estava no morcego é diferente do vírus que foi para o pangolim, é diferente do que está na gente. Então, ele sofreu uma mutação, provavelmente nessa proteína, que permitiu a ligação, então, com os receptores de membrana da célula humana. E aí, quando ele se liga aos receptores, ele introduz um material genético e a célula começa a replicar e produzir novos vírus. Então, tem aqui alguns exemplos de células sendo acometidas, sendo atacadas, então, por coronavírus. Bom, e aí a gente começa a fazer uma discussão a respeito da origem da doença e a destruição dos hábitats naturais e da questão da exploração animal. Então, eu falei para vocês que o SARS-CoV-2, provavelmente ele se originou por esse rompimento da barreira natural entre as espécies. São espécies exóticas que não estariam próximas na natureza, por uma questão da influência antrópica, né, da ação humana. Eles estão juntos num mercado de carne voltado ou para consumo ou para questão medicinal. Então, tudo isso é reflexo da ação humana. E se a gente parar para analisar, todas as pandemias que eu mostrei, todas elas estão relacionadas de alguma maneira com a destruição dos hábitats e a exploração animal. Então, qualquer das grandes pandemias que a gente pensar, ela vai estar relacionada com essa questão da destruição dos hábitats ou da exploração animal. Por exemplo, a peste negra, ou quando a gente tem espécies invasoras numa cidade. Não é que aquela espécie está causando problema na cidade, é que a cidade está onde aquela espécie naturalmente estaria. Então, a gente está ocupando, muitas vezes, o ambiente de maneira mais desordenada e desproporcional do que uma espécie naturalmente ocupa e modifica o ambiente, e isso causa efeitos, na verdade, a relação de causa e efeito, né, consequência, para a nossa própria espécie humana. Então, eu tenho, por exemplo, a questão do desmatamento. Se eu pegar exemplo do desmatamento da Amazônia, ou mesmo se eu pensar no bioma Mata Atlântica, que a gente hoje tem 7% do remanescente florestal de Mata Atlântica. Então, a gente tem essa destruição dos hábitats e, consequentemente, as espécies vão estar ou sendo extintas ou vão estar mudando de ambiente justamente por perda do habitat natural, elas vão acabar indo para mais próximo dos humanos. Junto a isso, a questão do comércio ilegal, ou mesmo comércio de carnes vivas, a exploração animal, e a questão da alimentação, como eu falei para vocês, por exemplo, do morcego, da alimentação do morcego, mas não só isso. Se a gente pensar não só lá no Oriente, mas aqui no Ocidente mesmo, a própria questão do consumo de aves, ou mesmo de suínos relacionados com, por exemplo, a gripe aviária e H1N1, a gripe suína, que a gente acabou de ver essa semana, que foi descoberta uma nova classe semelhante a H1N1, que é potencialmente perigosa para ser um futuro candidato para uma próxima pandemia. Igual eu falei, essa não foi a primeira e provavelmente não vai ser a última pandemia que a gente está enfrentando. E aí, então, a gente tem dados assustadores do desmatamento, não só no Brasil, mas no mundo. Eu trouxe alguns exemplos do Brasil, porque a gente está aqui. A questão da Amazônia, o quanto a Amazônia está sendo devastada, principalmente nesses últimos anos, e o quanto a influência humana. Então, por exemplo, o desmatamento da Amazônia não é só a questão de desmatar, a perda da biodiversidade e habitat natural. Tem toda uma correlação de uma coisa que uma coisa independe da outra. Então, se eu pegar, por exemplo, a Amazônia e olhar aqui para o Sudeste, aqui no Sudeste, a nossa região, ela só não é um deserto porque a gente tem a floresta amazônica. Se eu pegar essa faixa do planeta Terra, que é onde está o Sudeste, nos outros continentes é deserto. Por que aqui não é deserto? Porque a gente tem a Amazônia e a evapotranspiração da Amazônia faz com que a gente tenha o processo denominado dos rios voadores. Então, a umidade da evapotranspiração da floresta amazônica é trazida por correntes de vento, né, até aqui o Sudeste, que causa chuva aqui no Sudeste. Então, a gente mudando uma parte, a gente não está mudando só localmente, a gente está causando uma consequência que vai ser global. E aí eu posso usar como exemplo o próprio aquecimento global. O efeito estufa, um fenômeno natural, mas com a emissão de gases estufa, a gente tem um aumento além do que deveria da temperatura global. Então, a gente tem derretimento das calotas polares, tem, por exemplo, os ursos polares que vão ficar sem alimentos, sem seu hábitat natural,
tem estudos também que vão relacionar o desmatamento e o derretimento das calotas polares com provável origem de novos vírus que estão lá ou congelado nas regiões polares ou nas florestas, e aí com o desmatamento isso pode vir à tona. Então são pontos que a gente pode levar para discussão, para pensar um pouquinho. E aí relacionar com a própria nuvem de gafanhotos, que aí está super na mídia, né? Por que está acontecendo? Isso também provavelmente tem a ver com o aumento da temperatura, com o aquecimento global e com a destruição dos hábitats. Então não é porque o gafanhoto está atacando as lavouras porque ele gosta, não. É porque ele cresceu além do que deveria, a taxa de crescimento populacional maior, porque a gente tem uma temperatura maior que favorece a reprodução. E falta alimento natural, falta floresta, é claro que ele vai atacar as lavouras. Então a gente tem esse desequilíbrio bastante grande entre a economia, né, a questão financeira e a questão ambiental. Geralmente a gente vai pesar mais a questão econômica do que a questão social e ambiental. E, infelizmente isso é uma realidade dentro do nosso sistema capitalista, e a gente tem então o homem se vendo como uma parte desse processo. Ele não é parte integrada de todo esse complexo de relações ecológicas entre as espécies. Não, muitas vezes, na visão antropocêntrica, a gente se vê fora da biodiversidade, fora da natureza, e de maneira até independente, mas na verdade não. Tudo é uma rede complexa de interdependência, e que se eu mexo em alguma coisa, consequentemente eu vou afetar o todo, e esse todo, o reflexo vai acabar chegando na gente. Então a importância da gente pensar em preservação da biodiversidade, preservação da floresta, em educação ambiental e em sustentabilidade, porque senão a gente está chegando próximo a um cenário de colapso do próprio planeta Terra por insustentabilidade mesmo, e aí começa a surgir a ideia de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Na verdade, o termo sustentável surgiu em 1713, e ele deriva já da preocupação com a falta de recursos, com a escassez de recursos. E aí, atualmente, está voltando aí com a educação ambiental a se falar em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Então, se a gente parar para pensar, o que é sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? Não são sinônimos, são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa, mas ambos pensam nessa relação, então, indissociável entre ser humano e meio ambiente. A gente faz parte do meio ambiente, a gente precisa dos recursos naturais para sobreviver. E aí busca também avaliar o quanto a ação antrópica está causando impacto negativo no meio ambiente. Então, mensurar o quanto a gente causa de dano no meio ambiente e tentar, de alguma maneira, fazer um crescimento econômico acontecer, mas de maneira equilibrada, então no equilíbrio mútuo com justiça social e com o uso racional dos recursos naturais. Aí pensando na questão da sustentabilidade, da visão a longo prazo, pensar nas gerações futuras. Como objetivo, então, a erradicação da pobreza, a redução da desigualdade, tornar o crescimento mais inclusivo, a produção e o consumo sustentáveis. E aí, uma sociedade sustentável é aquela que pode satisfazer as suas necessidades sem comprometer a chance de sobrevivência das gerações futuras. Então, pensar em usar racionalmente os recursos pensando nas gerações futuras. Então, seria uma mudança no comportamento da humanidade mesmo. Aí a gente tem a importância da educação ambiental e de se trabalhar essas temáticas nas escolas, pensando na mudança atitudinal. E aí, dentro disso, surge na biologia a biologia da conservação, surge toda uma área que envolve a educação ambiental, que é trabalhada nas escolas, nos PCNs aparecia como tema transversal, na BNCC é bastante enfatizado a questão dessa preocupação ambiental nas competências e habilidades do aluno que a gente quer formar. E dentro da química, a química que é vista muitas vezes como uma grande vilã, como que faz mal, que é veiculada até em propagandas a um produto que não tem química. Na verdade, se fosse assim, ele não existe, mas é a ideia de que a química é ruim, a química faz mal, a química faz bomba. Então, a química verde surgiu nesse contexto de preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, como um ramo da química que vai justamente pensar no planejamento e desenvolvimento de processos químicos que vão reduzir ou eliminar as substâncias nocivas à saúde humana e ambiental. E aí a química verde ela é regida por 12 princípios que eu vou apresentar bem rapidinho, e aí eu vou comentar brevemente de cada um. E os grandes desenvolvedores da ideia de química verde
é o Anastas e o Warner, de 1988. Tanto que o Paul Anastas, que é esse cara que eu trago aqui, ele é considerado um dos pais da química verde. Ele é um norte-americano, que é o grande disseminador das ideias da química verde. Embora o termo química verde tenha surgido na Inglaterra um pouquinho antes. Bom, se eu fizer uma pesquisa rápida no Google, química verde, eu vou achar 336 mil resultados. Se eu fizer em inglês, Green Chemistry, a gente vai ter quase 18 milhões de resultados. O que significa? Que aqui no Brasil ainda tem poucos estudos feitos na área, é um tema pouco explorado, tanto que nos materiais didáticos ainda é muito difícil aparecer a questão da química verde de maneira direta, às vezes aparece indiretamente, mas já está começando a aparecer bastante na mídia processos ou mesmo notícias que vão evidenciar a importância da química verde e da modificação da química mesmo em relação à questão do meio ambiente, da saúde humana e ambiental. Então, são vários exemplos, eu trouxe algumas notícias aqui para vocês, relacionados com a química verde e com, então, essa melhoria da qualidade da vida humana e ambiental. E não só na mídia, mas também nos vestibulares tem aparecido a questão da química verde, por exemplo, na FUVEST de 2009, no Enem de 2013, e aí essa do Enem aqui é a Arlene Correia, que é uma das autoras do livro que é trazido no Enem, que é coordenadora do CERSUSCHEM, que é um projeto do qual eu fiz parte de Química Verde, que é vinculado ao SEIC também, VUNESP 2008, Enem 2015 e assim por diante. Peguei só alguns exemplos. Então, está aparecendo na mídia, está aparecendo nos vestibulares, então é um tema legal da gente trabalhar com os nossos alunos, e depois, se alguém quiser, ou deixe meu e-mail, a gente pode entrar em contato. Tem várias experiências de como abordar o tema, como trabalhar essas questões. Mas apresentar rapidinho para vocês aqui os princípios, e eu já encerro. A Química Verde, então, como eu falei, ela é regida por 12 princípios. O primeiro seria a redução de gastos, que é pensar justamente em vez de eu produzir alguma coisa que eu vou ter que gastar dinheiro para tratar, então reduzir, por exemplo, a produção de lixo. Então, pensar em estratégias de diminuir a produção de lixo. Então, reduzir gastos relacionados ao processo intrínseco da química, né? A economia de átomos, quando eu estou pensando em uma reação química, eu vou pensar na máxima incorporação dos reagentes no meu produto final, então para não sobrar nada que eu não queira, além do meu produto, que eu vou ter que purificar, que eu vou ter que gastar dinheiro também, então seria a síntese verde, que tudo que eu tenho nos meus reagentes vai estar no meu produto. A questão da síntese segura, então pensar em estratégias, eu posso usar, por exemplo, os agrotóxicos. Em vez de eu usar um agrotóxico geral que mate qualquer coisa de uma lavoura, contamine o solo, contamine a água, eu posso pensar numa síntese segura com o objetivo de matar uma espécie específica de mariposa, por exemplo, que ataca a minha lavoura. Eu vou estudar alguma proteína presente na estrutura dessa mariposa, da larva dessa mariposa, e eu vou sintetizar a partir daquilo para ela ter uma ação específica e eficaz só para aquela espécie, não vai causar um dano ambiental tão grande. Eu posso pensar no design de produtos seguros. Então, num determinado exemplo, que eu quero fazer alguma coisa, usando mais um exemplo que é real, a questão dos anti-incrustantes dos navios. Em vez de eu usar uma tinta que é altamente poluente, tóxica, eu posso fazer um composto químico que ele vai ser específico para combater os agentes incrustantes que vão se ligar ao navio, não vai contaminar todo o mar, todas as espécies, tem um efeito cumulativo. Questão dos solventes e auxiliares seguros. Por exemplo, uma tinta, que eu posso usar um solvente orgânico, que vai me fazer mal, que é inflamável, ou posso usar uma tinta ecológica à base de água, um solvente que é muito menos tóxico, muito menos prejudicial. A questão da eficiência energética, de eu produzir energia com menos custo e com menos impacto ambiental, e a gente tem vários exemplos de geração de energia relacionados. Aqui, não estou conseguindo ver que tem um negócio na frente da minha tela. Uso de insumos renováveis, aí ele passou vários, né? Uso de insumos renováveis seria justamente a gente utilizar recursos que são renováveis, por exemplo, o biodiesel e o etanol em vez do combustível fóssil, derivado de petróleo. Redução de resíduos, é justamente também pensando na indústria farmacêutica, que os meus colegas vão falar. A gente diminuir os resíduos que vão ser produzidos,
A questão dos catalisadores também nas reações, ele vai acelerar a reação, ele vai fazer acontecer mais rápido, diminuindo a energia de ativação, mas também não vai causar danos ao meio ambiente ou ao pesquisador. O desenho da degradação é pensar o quanto as coisas que a gente produz demoram para se degradar no meio ambiente, então o quanto um lixo vai causar de impacto por quantos anos, e aí pensar em produtos que vão se degradar mais rápido, analisar em tempos real o processo de produção dentro da indústria química para evitar acidentes, e justamente trabalhando esses dois, analisar em tempo real e pensar na prevenção de acidentes. Então esses são os 12 princípios que regem a Química Verde e que são totalmente possíveis da gente utilizar tanto em sala de aula como relacionando com vários aspectos da BNCC para trabalhar as competências e habilidades dos nossos alunos quando a gente pensa não só no ensino de Química e Biologia, mas também com a questão da sustentabilidade da educação ambiental. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Passo a palavra, então, para o Hugo. Obrigado.